Olá, caros estudantes do Centro Educacional Sinacês São Manuel. Sejam todos bem-vindos a essa videoaula. Eu sou o professor Wagner Oliveira. Nós vamos, neste momento, fazer um breve estudo aqui em análise combinatória, mas particularmente arranjo simples, certo? Arranjo sem repetição. Então vamos então iniciar aqui, o nosso assunto. Como vimos, se todos os elementos de um conjunto forem ordenados, o caso é de permutação. Isso nós vimos, Se eu tiver lá 3 fatorial, então, todos os fatores, os elementos vão ser ordenados. 3 vezes 2 vezes 1, encerra aqui no 1, Se fosse 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui é caso de permutação. No entanto, pode ocorrer de haver a necessidade de ordenar apenas alguns dos elementos do conjunto. Nesse caso, trata-se de um arranjo desses elementos. A gente vai ordenar apenas alguns elementos, não todos. Então, quando isso acontece, nós temos lá uma questão de arranjo, onde a ordem importa, Considere um conjunto com n elementos distintos. Todos os elementos são distintos. Os agrupamentos que podemos formar com p elementos distintos sem repetição, escolhido dentre os n elementos dados, são denominados arranjos simples. Dos n elementos tomados, P a P, forma de leitura. Indicaremos os arranjos simples de n elementos distintos tomado P a P por A, N, P, ou A, dessa forma aqui, Essas duas notações para arranjo. E aqui abaixo nós temos essa expressãozinha, esta fórmula, que nos permite calcular esses arranjos de um conjunto qualquer, desde que siga tem essas características, N elementos distintos. A gente também pode resolver sem usar a fórmula. A gente vai ver isso aqui na resolução de exercícios, A fórmula é também por uma questão bem simples. Vamos supor que nas avaliações vestibulares, questões mesmo de Enem, pode ser que lá eles apresentem a fórmula e você não vai saber do que se trata. Então, a gente apresenta a fórmula, mas também é possível resolver arranjos, questões que envolvem arranjos, utilizando o princípio fundamental de contagem, tá certo? De modo mais específico, o princípio multiplicativo. Vejamos aqui então um exemplo. Um torneio será disputado entre os 8 times e todos têm boas possibilidades de ganharem. Então, veja bem, um torneio tem aí 8 times e todos têm boas possibilidades de ganhar. Quantas são as possibilidades para os 3 primeiros lugares? Então, veja bem. A primeira pergunta que a gente pode fazer é o seguinte. São 8 times. Somente serão considerados vencedores os 3 primeiros lugares. Primeiro, segundo e terceiro. A pergunta é, a ordem importa desses ganhadores? Se for sim, então você tem uma questão de arranjo. Se for não, é permutação, Então, o que a gente pode responder? Notemos que a ordem ela é relevante, ela tem importância, e que dos 8 times devemos selecionar 3 para ocuparem as 3 primeiras posições, o que resulta em arranjo de 8 elementos tomado 3 a 3, ou arranjo de 8 elementos escolhendo 3. Então, como é que nós vamos resolver essa questão? A gente pode utilizar a formulazinha, arranjo de 8 elementos, escolhendo 3. Como seria então pela formulazinha? Vamos descer um pouquinho aqui. N fatorial, no caso 8, seria 8 fatorial dividido pelo 8 menos 3 fatorial.
Resolvendo fica assim, né? 8 fatorial. 8 menos 3, 5, né? Então fica 5 fatorial. O que fazer agora? Nós vamos desenvolver aqui o maior, que é o 8, até encontrar 5 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E aqui nós paramos, porque embaixo já tem 5 fatorial. E como aqui é a multiplicação, então eu posso fazer então o cancelamento, restando apenas 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7 vezes 6 vai dar exatamente, 8 vezes 7, 56, vezes 6, 336. Você pode perguntar, podemos fazer de outra forma, sem ser utilizando essa expressão, né, esta fórmula? Com certeza sim. Esse problema ele pode ser resolvido sem fórmula, com certeza, né, com a aplicação do princípio multiplicativo. Então veja bem, são 3 primeiros, né, colocados que vão vencer. Então veja bem, para o primeiro, como são 8 times, né, para o primeiro colocado eu tenho 8 possibilidades. Aqui é outra forma, né? Para o segundo colocado, eu vou ter, uma vez que um venceu, né? Aqui está em primeiro lugar, ficou 7 possibilidades para o segundo lugar. Ora, já tendo ocupado aqui a primeira posição e a segunda, então me resta somente 6 para o terceiro lugar. Multiplicando aqui, 8 vezes 7 vezes 6 vai dar a mesma coisa, 336. Podemos fazer de outra forma ainda? Podemos, né? Eu queria que você ficasse atento, né, a essa situação aqui, o arranjo, né, o arranjo de 8 elementos escolhendo 3. O que é que quer fazer aqui, Nós vamos pegar aqui esse 8, né, que vai ser 8 fatorial, a gente vai desenvolver assim, 8 vezes 7 vezes 6. Vou parar bem aqui. Por quê? Porque eu só posso considerar até 3 elementos, né? 3 fatores aqui, Agora é só resolver, que vai dar a mesma coisa aqui de cima, né? É a mesma ideia praticamente, né? Queria só que você observasse isso, né? Que esse 3 aqui vai indicar 3 elementos aqui, desenvolvendo o fatorial desse número aqui, né, até chegar no número indicado aqui, no caso 3 elementos. Eu tenho aqui 3 elementos, 3 fatores, né, 3 elementos. Tá esse aí. Deixa eu só dar uma consertadinha aqui, né. 3 elementos. Então assim, você fica à vontade para resolver, né? Você pode usar a expressão, você pode usar aqui o princípio multiplicativo, ou então essa ideia também, né? Total de elementos, a gente vai escolher 3. Então, nesse caso, eu terei que ter 3 fatores, né? 3 elementos, multiplicando os 3, vai dar 336. Vamos resolver então aqui mais um exemplo. Num grupo de 10 amigos, 4 meninos e 6 meninas desejam-se selecionar 4 para formar uma fila. Olha aí, num grupo de 10, esse grupo de 10 tem 4 meninos e 6 meninas, deseja-se selecionar 4 para formar uma fila. O número de modos de se fazer isso pode ser obtido da seguinte forma: qualquer uma das 4 pessoas selecionadas poderá ocupar um lugar qualquer na fila a ser formada, indicando que a ordem dessas pessoas na fila é relevante. Então, nesse caso, como é que nós vamos proceder, né? Nós temos então N modos, né? Vamos estar aqui. Como é que vai ser esses modos disto acontecer, né? Vamos ver aqui. Então, nós temos então um grupo de 10. Então, nós temos aí um arranjo, né, de 10 pessoas
E dessas 10 pessoas, nós vamos considerar, né, nós vamos escolher 4. Isso implica, né, que esse N modos isso vai ser igual, né? Utilizando então aqui a fórmulazinha, ó, o 10 fica em cima, né, 10 fatorial sobre, né, o total de elementos 10 menos a escolha, né, os que vão ser escolhidos, 10 fatorial. Ó, fica então 10 fatorial dividido por 10 menos 4, 6 fatorial. Agora nós vamos desenvolver isso aqui, ó, o maior, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. Posso cancelar aqui, não é isso? Ó? E multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, isso aqui vai ser o número de modos, né? Em que se pode fazer então essa seleção, essa escolha, né? Então, resolvendo essa expressão 10 vezes 9, 90, 90 vezes 8 dá 720, e 720, né? Multiplicando agora 720 por 7, 720 vezes 7 vai dar 5.040. Então 5.040, né, modos para a gente poder escolher, né, no grupo de 10, onde tem 4 meninos e 6 meninas, né, fazer essa escolha aqui dos 4 para formar a fila. Então temos 5.040 modos de fazer isso aí, tá certo? De 10, né, de 10 escolher 4, ok? Então a gente poderia também estar resolvendo essa questão, né, utilizando o princípio, né, fundamental aí de contagem sem fórmula. Como seria então? Ó? São 4, né? Ó, se eu assinar 4 vai formar uma fila. Então nós temos aqui então 1, 2, 3, 4. Como são 10 para a primeira posição aqui, né? Vamos chamar aqui a primeira posição, a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição e a quarta posição. Ora, para a primeira posição, nós temos quantas possibilidades de preencher aqui? Pense aí, quantas possibilidades? Nós temos 10, não é verdade? Temos 10. Para preencher aqui a segunda posição, você vai decrescendo agora, né? Tenho 9, 8 e 7. E foi que eu cheguei, ó, aqui, ó, que vai dar exatamente a mesma coisa, 5.040. Podemos ainda, né, utilizar aquela outra ideia, né? Temos lá um arranjo de 10 pessoas, né, de 10 elementos, e daqui a gente vai escolher 4. Então a gente vai pegar aqui o 10, né, que é o total de elementos, e você vai desenvolver até obter 4 elementos, né, 4 fatores, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Pronto. Mesma coisa, que vai dar 5.040. Essas duas são muito parecidas, né? Essas duas formas de resolver. Só que a gente chama de princípio multiplicativo, né? E aqui é uma ideia, né? Você tem lá o total, né? E aqui o número de fatores a ser considerado desse total em ordem, né,
decrescente. Tá certo? Resumindo, temos aí 5.040 modos de se formar essa fila. Vamos agora para a questão 7, um grupo de 6 meninas, questão 7 não, né? Outra questão. Um grupo de 6 meninas e 4 meninos vai se sentar em cadeiras enfileiradas. Preste bem atenção, um grupo de 6 meninas e 4 meninos vai se sentar em cadeiras enfileiradas. Ocorre que só há 7 cadeiras e apenas 7 dessas crianças vão poder se sentar, né? Com certeza. Desse modo, o número de formas com 4 meninas e 3 meninos se sentam nas cadeiras, né, com as meninas nas 4 primeiras, pode ser obtido assim, né? Então veja bem, vai ser organizado, né, este modo de sentar, né, são 7 cadeiras, então somente 7 vão se sentar, essas crianças, né? Só que a situação aqui é que as meninas vão sentar nas 4 primeiras. Isso quer dizer que os meninos vão ocupar as 3 últimas. Então, como é que nós vamos fazer então, né, para ver a quantidade, né, o número de modos aqui? Então, devemos arranjar lugares para 4, olha aí, das 6 primeiras meninas. Ou seja, vão sentar nas 4 primeiras cadeiras, né? E lugares para os 3, para 3 dos 4 meninos nas últimas 3 cadeiras. Então assim nós temos o seguinte, nós vamos ter aqui primeiramente um arranjo, né? São 6 meninas, dessas 6 a gente vai escolher 4, certo? Então nós temos aqui essa situação. E vamos ter também outro arranjo. Vamos considerar o seguinte, nós temos 4 meninos e desses 4, 3, né, vão ser escolhidos, né, vamos dizer assim, para sentarem nas cadeiras. Então veja bem, vai acontecer isto e isto aqui, né? Então podemos resolver da seguinte forma, né? Vai ser esse arranjo, né, das 6 meninas, escolhendo 4, multiplicado pelo arranjo, né, dos 4 meninos, escolhendo 3, né? Escolhendo 3. Então, fazendo desta forma, né, vamos tentar fazer a forma mais simples que a gente pode utilizar aqui, ó. Lembra da terceira que a gente fez, ó? São 6, a gente vai escolher 4. Então pega aqui então o 6 e vai decrescendo, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, né? Vezes, aqui são 4 meninos, a gente vai escolher 3, então fica lá vezes 4 vezes 3 e vezes 2, né? A gente parou aqui no 3 no primeiro porque são 4 elementos. A gente parou aqui no 2 porque são 3 elementos. Resolvendo agora isso aqui, nós vamos ter 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. Vou fazer aqui a miudinho aqui para a gente ficar mais compreensível. Vezes 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 são 24. Multiplicando aqui então, 360 vezes 24, nós vamos encontrar aí 8.640, né? 8.640 modos de organizar esta fila. Vamos resolver agora, né, utilizando a fórmulazinha lá, né, do arranjo. Nós temos lá o arranjo de 6 pessoas, né, de 6 meninas escolhendo 4, vezes, né, que o arranjo de 4 meninos escolhendo 3. Pela formulazinha vai ser assim, né? Esta primeira aqui vai ficar 6 fatorial sobre, né? Vamos fazer direto? Embaixo é 6 menos 4, né? Então fica 2 fatorial.
vezes aqui, né, dos meninos vai ser 4 fatorial. 4 menos 3, 1 fatorial. A gente faz direto aqui, né? Resolvendo, agora nós vamos ter, ó, desenvolvendo em cima fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Isso aqui nós vamos simplificar aqui com 2, né? Ó. Vezes, agora desenvolve aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, né? Tá aqui um fatorial só pra gente eliminar aqui. Elimina isso aqui. Observe que o que restou para nós foi isso aqui, ó. Percebe, ó? Restou isso aqui, ficou igual. Então vai dar 8.640. Você poderia ainda resolver utilizando, né, o princípio multiplicativo, tá certo? Mas você pode depois tentar fazer você, tá certo? Eu vou resolver utilizando só esses dois meios aqui, tá bom? Vamos agora aqui para mais uma questão, onde o que nos pede aí? Ao abrir uma conta no banco, o cliente precisa criar uma senha numérica composta por 6 dígitos. Ora, essa senha numérica tem que ter 6 dígitos, ou seja, 6 algarismos, escolhidos no nosso sistema de numeração. Se o cliente optar por não repetir algarismos, quantas senhas, né? Isso aqui é interessante, né? Então a ordem vai importar, né? Quantas senhas ele terá a seu dispor. Sempre que a gente for resolver um problema, tem que fazer essa perguntinha: a ordem importa? Se for aham, então você vai usar arranjo, né? Se for não, você vai usar permutação, né? Então nesse caso a ordem importa. A gente não vai repetir algarismo, né? Aqui diz que não vai repetir quantas senhas ele terá a seu dispor. Então aqui nós temos então primeiramente que raciocinar aqui, né? 6 algarismos escolhidos do nosso sistema de numeração. O nosso sistema de numeração tem 10 algarismos. Então a gente vai fazer um arranjo de 10. E desses 10 nós vamos escolher 6 para formar essa senha. Certo? Então aqui você pode novamente usar qualquer um dos métodos que a gente acabou de ver nas questões anteriores. Aqui a gente vai direto aqui para a fórmula, né? Vamos pegar aqui a fórmula. Vai ficar 10 fatorial dividido por, já faz direto aqui, né? 10 menos 6, 4 fatorial. Agora é só desenvolver aqui a nossa o 10 fatorial até chegar no 4, ó. A gente poder eliminar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, ó, parou, botou lá o sinal do fatorial, dividido por 4 fatorial. Pronto, agora resolve isso aqui, né, ó, cancela os dois. Agora a gente tem que multiplicar isso aqui tudinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. 720 vezes 7 dá 5.040. 5.040, né? 5.040 vezes 6 dá 30.240. 30.240 vezes 5 vai dar 151.200. Então isso aqui é igual a 151.200, certo? Aqui nós usamos a formulazinha, né, a expressãozinha lá para resolver questões que envolvem arranjo, né? Repito, sempre que você perceber na leitura do problema que a ordem importa, né, que ela é relevante, então você vai estar aí com uma questão de arranjo, tá certo? Vamos resolver mais uma questão aqui. O dono de uma empresa vai sortear uma TV, né? O dono de uma empresa, ele vai sortear uma TV, uma geladeira, um telefone celular e um liquidificador.
entre seus 12 funcionários. Veja bem, são 4 prêmios entre 12 funcionários. Quantas são as possibilidades de resultados desse sorteio? Sabendo que nenhum funcionário poderá ser sorteado mais de uma vez, ou seja, não pode haver repetição. A pergunta é: a ordem importa? Com certeza, né? Se a ordem importa, então nós temos aí então um caso de arranjo, né? Observando bem que são 4 brindes distintos a serem sorteados entre 12 pessoas. Então veja bem, né? O fato de serem distintos indica que a ordem de sorteio dos brindes ela é relevante. Importante perceber isso. Isso indica que nós precisamos ordenar 4 das 12 pessoas, o que pode ser feito um arranjo, né, de 12. Olha aí, ó. Vamos fazer então um arranjo aqui de 12 e desses 12 escolher 4, ou seja, 4 vão ser premiados, né? De quantas formas eu posso fazer então arranjar essa situação, né? Utilizando a fórmula, nós vamos pegar lá então lá 12 fatorial sobre, diminui, né, ó, o número total pelo o de escolhas, 12 menos 4, que vai dar 8 fatorial. Vamos desenvolver aqui em cima, né, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Vou parar aqui. Eu já posso aqui utilizar aqui, né, o cancelamento aqui, ó, né, esse com esse aqui. Então agora só nos resta multiplicar, né, esses fatores, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Multiplicando você vai encontrar aí 11.880. Você vai encontrar isso aqui, ó. 11.880 possibilidade de resultado, né? Então tá aí um número total de resultados que a gente pode obter para sortear entre 4 prêmios entre 12 funcionários. Veja só, né? Que número grande, né? Muitas formas de fazer este sorteio. Então assim, pessoal, a gente vai ficando por aqui nesta videoaula. Espero que você tenha compreendido, certo? Um pouco, né, sobre a forma como resolver questões que envolvem arranjo. E caso você não tenha entendido bem a resolução inicial, você para o vídeo, né? Tenta fazer sozinho, depois ver como é que foi feito. E assim você vai pegando, né, aos poucos a ideia de como resolver questões que envolvem arranjo. Sempre lembrando que questões de arranjo, a ordem é importante, certo? A ordem é importante. Então, você sempre faz essa pergunta antes de começar a resolver as questões. Então, um abraço a todos, vamos ficando por aqui, até a próxima videoaula.